Bom dia. Bom dia. Acho que a festa hoje foi bom, né? Bom, primeiramente, todos bem-vindos. Nosso último dia do nosso encontro, do nosso congresso, que já se revela vitorioso pelos temas, problemas, as discussões que já aconteceram nesse auditório e nos auditórios menores. Ainda teremos grandes atividades, como, por exemplo, a oficina da cláusula do petróleo, da ANP, a RT3. Teremos também a questão dos APIs. Teremos mais uma oficina. Teremos a mesa da tarde das pequenas fundações. Mas às 13h30 a gente vai anunciar os prêmios da TV, do vídeo, e o prêmio de boas práticas, né? Devem ter 20 e poucos concorrentes, 12 para um, 10 para o outro, e vai ser mais uma marca do nosso congresso. Mas a gente está aqui para dar início, então, à parte da manhã e anunciar os convidados que estão aqui na nossa frente, que comporão esse painel sobre os fundos endowment. Como vocês sabem, há 4 dias, terça-feira, nós firmamos um protocolo, um termo com o ministro da Ciência e Tecnologia, que esteve aqui conosco, anunciando uma iniciativa do Ministério de apoiar a constituição desses fundos, que é uma grande novidade no nosso cenário brasileiro. Não tem absolutamente quase nenhuma tradição dos endowments. Mas eu estou falando dos endowments da Lei 13.800. Então, em boa hora, o ministro topou ajudar-nos a fomentar, pela rede das fundações de apoio, a constituição e a operação e a viabilização dos fundos endowment. Isso vai requerer muito trabalho, inclusive aperfeiçoamento da lei, como, por exemplo, o dispositivo dos incentivos fiscais que foi vetado originalmente, mas que a gente espera que seja restabelecido rapidamente, porque é muito importante a presença dos incentivos. Também outros aperfeiçoamentos da própria lei, a Lei 13.800 também pode requerer algum aperfeiçoamento. Eu estou aqui também, então, para anunciar o início do painel. Ele vai ser coordenado pelo nosso diretor Barros Neto, que é da Universidade Federal do Ceará e diretor da sua fundação Astef. É isso, Barros Neto? Pode vir, Barros Neto. Pode aplaudir, Barros Neto, por favor. Queria também anunciar que está conosco e vai compor esse painel o nosso Marcelo Meirelles. Ele é chefe do departamento que tem a ver com os fundos do Ministério da Ciência. Marcelo, ele foi o nosso interlocutor que resultou naquele convênio que eu falei. Foi ele que dialogou conosco, que nos pediu uma motivação para essa decisão. Então, Marcelo é o melhor interlocutor para esse tema aqui no âmbito do Ministério. Quero também chamar o nosso querido procurador Leopoldo, do CNPq, um profissional muito militante nessa área. Aliás, vou fazer propaganda do seu livro, tá? Não é todo dia que se escreve um livro, então. E um livro é um marco legal. E eu conheço 2 autores, você e o Rafael de B, não é isso? Bruno e o Caio. São 4 personagens que ajudaram a gente a construir o marco legal. Todo mundo fala do marco legal, mas eles escreveram um livro porque atuaram na construção do marco legal. Sou testemunha do trabalho do Leopoldo. E, por fim, chamar o nosso dirigente da Associação dos Promotores de Justiça, o nosso Léo Charles, promotor, que nos brindou com a sua presença. Ele me deu aqui para sortear depois, acho que os 10 livros, né, Léo? Um pouco mais, porque eu ia ficar com um pedaço. Não, está ali na mesa, está ali na cadeira. Esse livro trata as fundações de apoio às instituições de ensino superior, uma análise conceitual histórica. Foi editado pela editora UFC, da sua universidade, né? Então, esse livro, como não tem para todo mundo, eu vou dar um jeito de sortear entre nós, tá bom? Beleza? Então, eu passo a palavra para o nosso diretor Barros Neto, que conduzirá, então, o debate. Boa sorte. Bom, pessoal, bom dia. Vamos iniciar aqui o nosso debate, né? E aqui tem uns guerreiros, né, que ontem teve a festa. Eu até pensei que ia estar só eu e os palestrantes aqui, né? Mas tem um bom público.
Bom, pessoal, a ideia aqui é fazer um debate, né? O tema da mesa é fundos patrimoniais e as fundações, e a gente já deixa até alguns questionamentos aqui, né? Qual é o papel dos fundos patrimoniais, né? Nesse novo contexto, e como as fundações se inserem ou podem se inserir nesse processo. Então, essa vai ser aqui o nosso mote do debate aqui conosco. A ideia é, nós temos 3 apresentações, certo? Então, a gente vai ter de 15 a 20 minutos para cada apresentação, depois a gente abre para o bloco de 3 perguntas, né, para os membros aqui do painel, ok? Em ordem, já combinado com os nossos palestrantes, teremos o Dr. Léo Bossar primeiro, depois o Leopoldo e, por fim, o Marcelo, ok? Então, eu passo a palavra aqui para o Léo e peço lá a organização que coloque a apresentação e a gente eu vou controlando aqui o tempo, ok? Acho que talvez então, a gente pudesse, acho que ficar lá embaixo, né? Acho que fica mais fácil para então fica no canto. Bom dia, um prazer estar com vocês. Queria agradecer ao Confis esse convite, honroso convite dessa reaproximação da Profis, que é a Associação Nacional de Procuradores de Justiça e Promotores de Fundações e Entidades de Interesse Social. Nós somos parceiros de longa data. Queria primeiro saudar aqui a mesa, em nome do nosso presidente aqui da nossa Fundação Astef, do Ceará, cearense é bairrista, né? Então já estou aproveitando aqui o meu camarada aqui. Gostaria de saudar também a plateia, em nome da doutora, professora Failde Mendonça, nossa ex-presidente, promotora de justiça, que agora acaba de se aposentar, curadora, está entrando agora em assessoria para o terceiro setor, uma grande profissional e vai sair um grande lucro para vocês do terceiro setor, um grande conhecimento. Então, eu queria começar, meu nome é Léo, nome grande, né? Léo Charles Henri Bossar II, sou procurador de justiça do Estado do Ceará, titular da 20ª Procuradoria Civil, trabalho com direito público. E dizer para vocês assim, que eu estou no terceiro setor há 24 anos, trabalho com o terceiro setor. Então, eu digo que sou casado há 22 e tenho a minha amante, que é o terceiro setor, há 24, né? Que é uma paixão. É uma paixão, quem sabe trabalhar com filantropia, quem busca a paz social, sabe que isso é um caminho sem volta. O tema que foi oferecido foi as fundações patrimoniais e as fundações. E eu queria começar com vocês, não é desrespeito, mas eu queria que vocês abrissem a mente para aprender mais. Abrir a mente, eu estou falando aqui com cientistas, professores, doutores, pesquisadores. E eu peço para abrir a mente por quê? Porque nós estamos em outra época, gente. Eu vejo assim, eu sinto aqui, senti na plateia, um temor muito grande sobre o futuro, sobre os fundos patrimoniais, sobre o que vai acontecer. Gente, o futuro é um desafio, não é um temor. E nós que trabalhamos com tecnologia, com ciência, a gente tem que entender que o mundo segue, né? Vai ser melhor ou pior, eu não sei, mas vai acontecer independentemente de nossa vontade. Para deixar claro como não tem... Então, assim, o Cláudio Prado, sociólogo, criador da OSC, Laboratório Brasileiro de Cultura Digital, ele diz, a era digital é um rito de passagem da humanidade para a transformação pela qual precisamos passar. Esse rito de passagem é isso que vocês estão sentindo agora. É como vai ser o futuro das fundações de apoio. Esses novos institutos que estão surgindo vão funcionar? Isso vai ser bom? Eu vou ser prejudicado? Eu vou ser beneficiado? Então, tudo muda, né, gente? Vocês são da época do relógio analógico, a maioria aqui. Hoje em dia o relógio é digital. A gente pegou máquina da datilografia. Eu fiz curso de datilografia, sabe? Que alguém fez aqui, mas... Você disser, hoje as crianças não estudam... hoje as crianças não estudam caligrafia. Vocês sabiam que não existe mais letra cursiva? Estuda letra bastão, porque a letra cursiva não existe, porque os professores dizem a pedagogia, ninguém vai escrever mais, vai digitar. Ora, se criança tem que aprender agora só a digitar, por que a gente não pode enfrentar o novo com coragem e sendo positivo? Alguém teve esse telefone em casa?
Então é isso, olha, tudo muda. Aquilo ali chama celular. A coisa que isso menos faz é telefonar. É o que você menos faz com isso. Isso é o seu computador. Acabou o laptop, acabou o computador de mesa, você resolve quase tudo no seu celular. Diante disso, o mundo vai mudando e nós temos uma economia colaborativa. O que é essa economia? É uma economia que prioriza o usar ao ter. Então, assim, a gente conheceu, a gente lembra que o maior símbolo de masculinidade de um jovem que fazia 18 anos de um menino era querer dirigir, não era? Hoje eles não querem. O pai às vezes dá o carro, eles fazem 19 e 20 sem usar o carro. Por quê? Porque estamos em outro mundo. Eles dizem assim, para que eu vou dirigir? É perigoso, o custo é maior, se eu beber eu não posso dirigir. Então, assim, é melhor pegar um Uber, é melhor pegar um táxi, eu vou assim mais fácil. Então, olhe como vai mudando a cabeça do ser humano. Nós hoje em dia temos bicicletas compartilhadas, coworking, Airbnb, Couchsurfing, que é tudo modos de hospedagem. Então, isso eu estou dizendo para vocês entenderem que esse mundo está evoluindo. Isso é muito bom, porque isso diminui o desperdício, o consumismo, as desigualdades. Isso vai deixando a gente... Agora, é uma nova realidade de vida? Sim, uma nova realidade. Dentro dessa mudança de vida, nós temos esse terceiro setor. O terceiro setor, quais são os princípios? Os princípios serão sempre os mesmos. Porque princípio é princípio. Então, altruísmo, finalidades sociais, ausência de fins lucrativos e trabalho voluntário, tempo e talento. Isso são os princípios. E o princípio principal, trabalho gratuito. Ah, Léo, você é contra o pagamento dos dirigentes das entidades? Não. Mas o princípio da filantropia é o trabalho gratuito. É a sua disponibilidade de tempo e talento. O princípio é esse. Agora, esse terceiro setor, como todo esse mundo que está se modificando, ele modificou. Até nos conceitos. Olha, gente, o que a gente chamava de bondade antigamente, hoje é responsabilidade social. O que a gente chamava de honestidade, eu sou honesto, é transparência. Então, não vem um dirigente me dizer, você está duvidando da minha honestidade? Não é que eu esteja duvidando da sua honestidade. Mas o Ministério Público, quando presta as contas, ou o Tribunal de Contas, ele quer saber a transparência das contas para a sociedade. Ação é projeto. Então, aquela história, quando eu vejo as pessoas dizendo assim, por que é que o dinheiro do tal só vai para aquela entidade? Porque aquela entidade é que tem projeto, aquela entidade é que está captando. Então, isso é direcionamento político? Pode ser, mas nem sempre. Não, nem sempre. Porque é muito fácil, aqui nem eu, olha, toda virada de dia eu brinco, mas é verdade, todo 31 de dezembro, que tem aquela mega sena, eu fico nervoso, se eu vou ganhar ou não ficar rico, mas eu não jogo. Eu quase não durmo dia 31. Então, o que acontece aqui com vocês? Às vezes eu vejo a pessoa dizer, eu não tenho incentivo público, eu não tenho dinheiro. Sobra dinheiro nos ministérios, todo ano, para os projetos, sobra dinheiro para educar para crianças, para combate às drogas, sobra. E sobra por quê? Porque isso é mal divulgado. Sobra por quê? Porque não tem projeto. Sobra por quê? Então, sobra o dinheiro para o terceiro setor. Doação, que eu disse, é captação. Esse negócio de você dizer assim, porque vamos fazer agora um bazarzinho de final de ano, eu vou fazer uns bordados. Gente, mas olha, eu nunca vi uma raça tão ruim para fazer artesanato como o terceiro setor, viu? Associação e fundação. Mas vocês fazem mal. Olha, eu recebo umas jangadinhas feias, né? Umas canetinhas, umas bonequinhas de pano, que você diga assim, gente, tricô, ninguém sabe fazer mais não. Bazar de roupa velha, isso é terceiro setor, isso é captação. Aí você diz assim, final do ano eu vou fazer um bazar de roupa velha. Isso é caridade? Não, isso é limpeza de guarda-roupa, gente. Você já engordou, você perdeu, aquela roupa saiu de moda, desbotou. Então você tem que pensar em captação, não é doar porcaria, doar boneca sem cabeça, não vai morrer sem saber se a barba é loura ou morena. Pelo amor de Deus. O voluntário, que voluntário? Voluntário não, é executivo social nessa nova visão. Por que ele é executivo social? Porque se eu chegar da minha casa, se a minha mãe chegar e disser assim, o meu filho é um voluntário do terceiro setor, vai dizer assim, coitado, vagabundo, não trabalha, ainda quer roubar, né? Não tem formação de nada. Eu defendo o executivo social. Executivo por quê? Executivo passa a ideia de uma pessoa que age, uma pessoa proativa, uma pessoa capacitada, e uma pessoa que trabalha no terceiro setor, porque entende que é importante de uma responsabilidade social. Então, se disser, minha mãe chegar e dizer, meu filho é o executivo social,
Aí diz, eita, que agora a dona fulana está bem de vida, né? O filho está rico. É a mesma coisa. Eu só quero mostrar para vocês que conceitos mudam. Pronto. Receita de ciência e tecnologia. Inspiração, transpiração e tostão. É assim que funciona. O que é inspiração? É o saber. É o que vocês têm. É a ideia. É a teoria. O que é transpiração? Transpiração é você pesquisar. É você trabalhar. É você desenvolver. Você faz isso sem dinheiro, sem tostão? Mas não. Vocês precisam do apoio financeiro. Isso é óbvio. Então, assim, tecnologia, ciência, sem dinheiro, só você quando descobriu, botou uma pipa, descobriu a eletricidade, né? O outro levou um choque lá. Então, assim, fora isso, não existe mais. Ninguém vai descobrir a roda agora sem dinheiro, entendeu? Ninguém vai descobrir a pólvora sem dinheiro. Então, vocês precisam desse apoio financeiro. E como virá esse apoio financeiro? Aparece agora, nesse novo momento, os fundos filantrópicos ou patrimoniais. Primeiro, eu não gosto de fundo patrimonial, esse nome que a lei adotou. Eu prefiro fundos filantrópicos. Nem gosto de endowments, porque eu tenho uma filha de 13 anos que fala inglês e me corrige sempre, entendeu? Então, não gosto de dizer, sabe, minha menina, né? O pai, tudo que o pai fala, até hot dog, não está errado. Então, assim, endowments, eu acho que é como falar ONG, eu não gosto. Eu acho que nós devíamos usar fundos filantrópicos. Fundos patrimoniais me dá a ideia sempre de ser uma aplicação financeira, sem a ideia, sem o princípio, que é a filantropia, é um incentivo à cultura. Então, acho que, apesar da lei ter adotado fundos patrimoniais, eu prefiro fundos filantrópicos. E qual é essa evolução legal? Nós estamos falando, gente, de uma criança que começou a ser pensada no Brasil, pensada em 2002. E a primeira legislação dela surge, que não vai diretamente, mas já faz um esboço em 2017, na modificação do governo do Michel Temer, uma modificação que modifica essa regulamentação de doações, alterou essa lei de diretriz, de base da educação. Depois disso veio uma medida provisória, a 851/2018, que regulava essa criação de fundos patrimoniais por medida provisória. Então, para fomento dessas instituições. Vem a 13.800, como foi falado aqui, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com vetos, e os vetos nós sabemos quais são, inclusive as fundações de apoio tinham sido muito prejudicadas, como foi dito pelo professor Fernando Peregrino, e é uma luta, e graças a Deus esse veto foi vencido, mas ficaram outros vetos. Ficaram os vetos dos incentivos fiscais, que a gente vai falar um pouco à frente, mas que é lamentável. E tem a portaria do Ministério, né, da Ciência e Tecnologia, que é essa portaria que fala, que detalha tudo que foi feito e cria esse apoio institucional, que foi isso que foi assinado, o apoio institucional foi assinado agora dia 5, né, de novembro, pelo Confis. Hein? Quais são os conceitos básicos? Conceitos básicos dessa lei. Instituição apoiada. A instituição apoiada, o que é princípio? São os beneficiários dos programas de projetos e atividades financeiras e desse fundo patrimonial. A organização gestora do fundo patrimonial ela é uma instituição que ela é criada, ou ela, no caso, foi conceituada como igual à fundação de apoio. Ela é preparada para gerir esse fundo. Esse fundo que é de origem exclusivamente a captação de doação, não é dinheiro público, é dinheiro privado que vem para a instituição sem fins lucrativos para fomentar essa cultura, ciência e tudo. A organização executora é a que é contratada. Nós temos muito problema no Brasil, é entender, que nos Estados Unidos não tem, na Europa, é entender a diferença entre a fundação doadora, a gestora e executora. Aqui todas as entidades são executoras. É rara a entidade que não é executora. E a lei quer muito dividir isso para não criar o problema do controle e dos interesses, entendeu? Então, assim, você entender que a atividade, que a receptora, a que vai ser a doadora, não é executora, é um problema também de cabeça, de mentalidade para o brasileiro. O fundo patrimonial é esse conjunto de ativos de natureza privada, que ele não pode ser tocado no seu doação maior. É só os rendimentos. Por isso que a gente diz que é um fundo a longo prazo. A longo prazo por quê? Porque eu tenho que preservar. Ele é intocável. Intocável, Léo? Não.
Existem algumas doações, você pode tirar a lei, fala em 20% no começo, você pode comprar, mas ele, no seu todo, ele tem uma ideia de intangibilidade, porque ele é para garantir um futuro. Ah, isso aqui vai acabar com o dinheiro do governo para as fundações? Não, gente, jamais vai acabar. Não vai acabar porque isso é um fundo que vai viver de rendimentos. Que rendimentos esse fundo terá, que valores eles terão para substituir o dinheiro público? Então não tenham medo disso, porque nem é capaz disso acontecer. Fundo patrimonial, então já disse, então, é vedada a transferência, então, veda a transferência de dinheiro público, da administração direta, da administração indireta, fundações, nem as apoiadas podem botar dinheiro nisso, é dinheiro privado. Os fundos patrimoniais não contarão com garantias da administração pública, direta nem indireta. Então, para dizer, é dinheiro privado, coletado da sociedade civil organizada, para gastar em cultura. Eu não dou e eu não me responsabilizo, diz o Estado. A organização gera fundo patrimonial, responderá pelas suas obrigações. Quer dizer, e as obrigações da organização gestora é só no limite do fundo patrimonial. Principal é esse valor que é intangível, intocável. Os rendimentos é o que... Estou terminando aqui. Eu digo assim, eu sou igual Fidel Castro. Me bote para falar 12 horas, mas não me bote para falar 10 minutos, que eu fico louquinho. Então, assim, mas a gente vai já conseguir. Vocês tenham paciência. Mas eu acho que ele é do meu Ceará, o presidente, eu acho que ele não vai ser tão terrível assim comigo, não, né? Então, assim, os fundos filantrópicos, outros conceitos, instrumento de parceria, acordo firmado com a organização gestora e a instituição apoiada. A instituição apoiada, quando ela, por exclusividade, ou seja, se for uma fundação de apoio de uma entidade, de uma universidade, da faculdade, ela vai ter que ter a aprovação e o aceite para que receber essa por exclusividade. Termo de execução. O termo de execução é o contrato de execução da obra, do projeto, da pesquisa. Esse acordo que vai ser feito, firmado entre a organização gestora e a apoiada, e, quando necessário, pela organização executora. Aqui, esses dois vetos, a gente depois vai falar que um dos vetos foi o incentivo fiscal, que nós vamos falar nos debates, quem tiver interesse. E, por último, foi esse parágrafo que com meus parabéns ao professor Fernando, que conseguiu derrubar isso. Quer dizer, conseguiu a equiparação das fundações de apoio às organizações gestoras desses fundos. Estrutura organizacional dela administrativa, conselho de administração, comitê de investimento, facultativo para as entidades que começam com fundos de menor do que 5 milhões de reais, e o conselho fiscal. Ou seja, as fundações que existem hoje vão ter que se adaptar. Existem adaptações de estatuto. Então, não é eu amanhã vou começar a fazer isso, não. Até porque vocês vão ver aqui que, olha aí, a remuneração. Porque antes que me perguntem, eu posso ganhar com isso? Quem ganha, quem não ganha? Esse dinheiro vai poder pagar alguém? Eu dei um rápido aqui. Os membros do Conselho Fiscal são 3 membros, indicados pelo Conselho de Administração. Outra coisa muito boa, a lei obriga que sejam pessoas capacitadas na área. Economistas, contadores, administradores. Não pode ser antigamente, né? As fundações, né? É um médico, é um advogado. Por que eu fiz direito? Porque eu não entendo matemática, só por isso. Não é porque eu sabia direito, nem gostava do direito, não. Eu quis fugir da matemática. Aí, quando eu vejo Conselho Fiscal, todo mundo advogado, eu digo que isso não vai dar certo. Então, essa lei determina, né? Determina que essas pessoas sejam com capacidade técnica. E o Conselho de Administração, no máximo 7 remunerados. Esses remunerados. Pode ter mais gente? Pode, se não quiser ganhar. Tem também o Comitê de Investimento. Esse comitê que pode ter ou não, dependendo do aporte financeiro inicial. É de 3 a 5 membros, indicados pelo Conselho de Administração. Todos eles poderão ser remunerados. Observando o quê? O rendimento do fundo. É só dos rendimentos. Se eu não tiver dinheiro, quem não tem com quem me pague, não me deve nada. Não é isso? Se essa gestora não puder pagar, não vai poder pagar. Se puder pagar dentro dos rendimentos, pagará. Temos, no caso, a organização gestora do fundo patrimonial, celebrado com cláusula de exclusividade. Eu já disse que precisa autorização. É vedada a remuneração de agente público, como contrapartida de participação. Quem é agente público? O conceito de agente público é todo mundo, até aquele que passa da porta, né, da entidade pública, e toma um cafezinho lá, vira agente público para a lei de improbidade. Então, é todo mundo, né, que faz algum serviço, concursado, não concursado, cedido, emprestado, visitante. Então, diz aí que agente público não poderá receber. É permitido o pagamento referente a ressarcimento, ou seja, ressarcimento de despesas diárias, isso pode, mas somente para as reuniões deliberativas. Eu peguei fundações, gente, que não pagava ninguém, mas, por coincidência, todo mês o cara recebia 12 mil reais
de diária, 12 mil reais, fechava, 12 mil reais de diária, de alimentação. Eu dizia assim, o homem se hospeda no mesmo canto e come a mesma coisa durante 3 anos, né? Não muda nem o prato. Terminando. Responsabilidades. Os administradores serão responsabilizados civilmente por atos de gestão com dolo ou erro grosseiro. Erro grosseiro, eu não entendo o que a lei quer dizer com erro grosseiro. Eu adoro o legislador, né? Porque erro grosseiro. O que será erro grosseiro? Será que eu errar 2 mais 2, 5 é um erro grosseiro? O que é erro grosseiro? Então, é isso que a gente precisa interpretar a lei, para saber o que é o erro grosseiro que vai... Aí é o medo de vocês, gestores. Se você me disser o que é erro grosseiro, aí eu não faço ele. Você só o erro assim, bobinho, né? O erro menos ignorante. Eu não sou burro por total, né? Só meio analfabeto. Então, porque senão é um erro grosseiro. Ou então atos que violam o estatuto da própria entidade. A alegoria da família é bem rápida, é o fim. Eu digo, o Ministério Público quer se juntar a vocês. Tem o Ministério Público como amigo. Por quê? Porque na alegoria da família, Platão me copiou. Platão tem uma alegoria da caverna, certo? E quando soube que eu tinha a minha alegoria da família. Então eu digo, o Ministério Público, os pais do Ministério Público, é o Ministério Público Estadual. Por quê? Porque a Constituição diz, o Código Civil diz, o Código de Processo Civil diz. Vocês têm que ter uma aproximação dos pais de vocês. Por quê? Porque vocês precisam da gente. Só por isso. Porque precisam aprovar as contas. Porque essa proximidade gera confiança, gera respeito. E isso é importante para vocês entenderem. Depois vem o quê? Dessa alegoria da família. Os avós. Tribunal de Contas da União. Por que são os avós? Porque contribui, né? A maior fonte de recursos. Avô não paga, né? Colégio de menino, às vezes anotação, uma viagem que o menino quer, o pai não dá o computador, não dá o PS4 no final do ano, o avô vai lá e dá, né? Então pronto, são os avós, é o Tribunal de Contas. Quem são os tios? Tribunal de Contas do Estado. Por quê? Porque é menos fonte. Tio pode até ajudar, o pai viajou, né? Aí leva o menino para o colégio um dia, né? Dá o presente de aniversário, mas não é presente como um avô, nem é o pai. Tem os padrinhos, né? Controladoria Geral da União, Receita Federal, não dá nada e não dá pitaco da sua vida. Ainda vai dizer, olha, esse menino não está prestando. Estou dizendo que eu sou padrinho. Não lhe deu um tostão. Nunca esteve na sua casa para lhe ajudar. Ele vai falar mal de você. E por último, segundo a boa pedagogia, criança que todo mundo não obedece, que todo mundo manda não obedece ninguém. Então, nós, Ministério Público, somos a entidade forjada, preparada para estar junto com as fundações e associações, fundações de apoio. Contem conosco. Isso eu botei no meu trabalho, que eu fiz, é uma conclusão disso. Por pertencerem, em 2011, eu falei sobre os fundos patrimoniais. Eu disse, por pertencerem ao terceiro setor, vocacionados à filantropia, as fundações de apoio não podem se tornar meros apêndices ou instrumentos da ação estatal, servindo como facilitadoras da saúde financeira das instituições públicas de ensino superior. Possuem uma missão muito maior e digna, fomentar o ensino, pesquisa científica, tecnologia, disseminar a cultura. Serão reconhecidas como fiéis guardiãs do saber. Então entenda, não queiram ser menos do que vocês são. Vocês não são o tesoureiro de ninguém, nem vocês são os aviõezinhos de ninguém. Vocês são muito mais do que isso e vocês precisam entender isso. Meu contato, muito obrigado.